eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 6º ano do Colégio Emaús. Bom, lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios devem ser feitas utilizando as videoaulas como base, tá bom? Hoje daremos continuidade para a nossa disciplina de arte, então peguem o lápis, o caderno e o livro, as orientações continuam as mesmas. Se precisarem fazer alguma anotação, podem fazer no caderno de artes. Reflexões que vocês tirarem, coisas novas que vocês aprenderem, é só colocar lá no caderno de arte. Façam uma espécie de diário de bordo das aulas de arte lá no caderno, tá bom? Bom, primeira coisa, eu prometi para vocês e tá aqui. Essa é uma obra do Georges Seurat, O Grande Passeio no Rio Sena é o nome dela, e é de 1888. E ela é uma obra do pontilhismo. Ela toda foi feita utilizando somente apenas pontos. Vocês podem observar, né, pontos grandes, mas mesmo os detalhes foram feitos de pontos, né, pontos menores, dependendo do tamanho do pincel. Então você pensa, uma obra de pontos não dá para ver nada. Na verdade, sim, né, dependendo do trabalho que o artista faz, essa obra fica magnífica. Esse quadro é muito bonito. O nome dele, como eu já disse, é O Grande Passeio no Rio Sena. Então ele tem Paris como principal temática e é muito bonito, né? A gente observa principalmente nas folhas e na água esses pontos bem marcados, mas ao mesmo tempo se misturando uns aos outros, né? O pontilhismo, ele não fica duro, né, no mesmo lugar, com espaços em branco. Ele é utilizado pontos, mas pontos um em cima do outro para formar assim algo homogêneo, né? Eu acho essa obra lindíssima. O Georges Seurat é um dos pais do pontilhismo. Ele foi um dos pioneiros nessa arte, que depois se expandiu e muitos outros artistas passaram a utilizar esta técnica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse quadro, porque ele é bem bonito. Se vocês quiserem tentar fazer algo do pontilhismo, é bem simples, tá, gente? Normalmente, para quem está começando agora, eu sugiro fazer primeiro um esboço a lápis bem clarinho e depois fazer o desenho por cima. Dá para fazer, inclusive, algo que é bem tranquilo de fazer com canetinha. A canetinha dá trabalho de ocasiona trabalho de pontilhismo bem interessantes. E esta é a obra que eu falei sobre o dadaísmo, né? O dadaísmo, que era esse movimento artístico muito interessado em questionamentos, né? Em mostrar a ausência de significado. Porque as pessoas falavam, mas o que significa? Às vezes nada, né? Mas ainda assim era uma arte. E esse se chama Fonte, é de 1917. Percebam como é um pouco longe, né, do pontilhismo, que é de 1888. E por ser um movimento de vanguarda, tem esse caráter de estranhamento. Vanguardas são sempre novos movimentos, né, que eles vêm para questionar e modificar normalmente toda maneira de se fazer algo. E essa obra é do Marcel Duchamp. Bem, qual dos dois vocês gostaram mais? O que vocês acham? Escrevam aí no caderno, no diário de bordo, sobre as obras que eu apresentei hoje. Então agora vamos continuar nosso exercício de leitura e de reflexão do nosso livro de artes na página 60 até a página 67. Vamos lá? Então, estávamos falando do tecido, então agora vamos falar da renda. A renda é um tipo de tecido fino e delicado que se caracteriza pelos desenhos formados por sua trama mais aberta. Lembram que a gente falou da urdidura e da trama? Então, a urdidura e a trama, elas são bem apertadas, né? Formando o que nós conhecemos como tecido. A renda, ela traz a trama mais aberta, né? Ela é cheia de pequenos furos, às vezes até bem grandes, né? Tradicionalmente, as rendas são produzidas manualmente, com diversas técnicas e diferentes ferramentas. A renda Yanduti, por exemplo, criada pelos indígenas Guarani do Paraguai, é produzida com linha e agulha de costura, a partir de um pequeno tear circular. Seu nome vem da palavra Guarani Anduti, que significa teia de aranha. Faz sentido, né? Em referência aos desenhos formados pelos nós e pelos entrelaçamentos dos fios. Outro tipo de renda produzida com linha e agulha de costura é a renascença. Ela foi originada na Europa, mais especificamente em Veneza, na Itália, e chegou ao Brasil no período da colonização. Para produzir a renda renascença, primeiro é necessário desenhar um molde e prendê-lo a uma espécie de almofada, que torna o trabalho mais estável. Depois, alinhava-se o risco com o lacê, que é um tipo de fita plana de algodão.
para então passar a agulha com a linha nas áreas vazadas, formando a renda. No Brasil existem vários polos de produção da renda renascença. Um dos mais famosos é o da região do Cariri, na Paraíba. Nesse território, formado por municípios como Monteiro e Camalaú, cerca de 20% da população feminina trabalha com a produção e a comercialização da renda. Várias dessas mulheres estão organizadas em associações ou cooperativas que ajudam a fazer com que o trabalho seja reconhecido e valorizado. Além das agulhas, outras ferramentas usadas para fazer renda são os biurus, um tipo de peso de madeira que dá nome à renda de biurus, típica de Florianópolis, em Santa Catarina, mas presente em outras regiões litorâneas brasileiras. A renda de biurus também é confeccionada sobre uma almofada chamada rebolo. Sobre ela é posicionado o desenho, feito em um cartão chamado pique, que é demarcado por furos. Para produzir a renda, começa-se usando alfinetes para prender os fios de linha na almofada. É bem complicado, né, gente? Observem esse desenho, o trabalho, né, que é fazer cada um desses desenhos com todos esses pezinhos de madeira. Se eles ficarem fora do local, se forem para o lado errado, tá perdida a renda, precisa começar tudo de novo. Então é um trabalho muito delicado e ao mesmo tempo muito complicado. Depois, esses são movidos com a ajuda dos biurus para formar o desenho da renda. Essa movimentação é bastante rápida e produz um som muito característico. Na verdade, as pessoas que fazem essas rendas de biurus, e não só essas, mas aquelas feitas com agulhas também, da Renascença, é muita prática. Então, eles fazem essas rendas numa velocidade que a gente que não consegue nem entender fica muito perdido. Bom, essa é uma sugestão de atividade na página 61, tá? Então, se vocês acharem que seria divertido fazer essa renda, vocês vão fazer uma renda de papel, né? Vamos recriar as formas da renda em papel. Bom, é muito simples, né? A gente dobra o papel, né, um por um, e é bem legal. Olha só, as rendas são conhecidas por desenhos formados pelos espaços abertos na trama. Vamos explorar essa característica criando formas parecidas com as de uma renda? Para isso, você vai precisar de uma folha de papel sulfite, lápis preto, um molde redondo com cerca de 20 centímetros de diâmetro, pode ser um prato ou uma tampa, e tesoura com pontas arredondadas. Então, se vocês acharem que esse trabalho seria divertido, vocês podem fazê-lo em casa, depois leiam com bastante atenção todas as instruções, e se vocês fizerem essa renda de papel, por favor, mandem para mim, que eu vou adorar ver a renda papeleira de vocês. Agora vamos falar sobre o bordado. O bordado é um tipo de decoração em tecido feito com agulha e linha, à mão ou à máquina. A técnica surgiu durante a antiguidade entre povos como os babilônios e os egípcios, com o objetivo de ornamentar vestimentas. Olha só como é antiga essa técnica de bordar. Posteriormente, durante a Idade Média, tornou-se bastante popular na Europa. No bordado manual costuma-se usar um bastidor, que é uma espécie de moldura de madeira ou de plástico, para deixar o tecido esticado. Depois, risca-se a imagem que será bordada e se usam linha e agulha para criar os pontos que vão contornar e preencher os desenhos. Esse bastidor, na verdade, ele é utilizado em formato de arco, um pouco menor que o outro. Então, colocamos o tecido no menor e logo após encaixamos o maior e assim prende-se o tecido que fica esticado. Existem muitos pontos de bordado e a escolha daqueles que vão ser usados em cada parte do trabalho pode alterar bastante o resultado. Os fios usados para bordar podem ser os mais variados, de algodão, de seda, de linho, de ráfia, de ouro, de prata ou ainda de fibras sintéticas como o nylon, o acrílico e o celofane. Observem esse bastidor, né? Ali abaixo da linha do tecido há um outro bastidor menor que é o responsável por prensar esse tecido e deixá-lo preso, né? E olha só que bordado delicado que está sendo feito. Além dos fios do bordado, pode-se usar lantejoulas, canutilhos, pérolas, pedras preciosas, contas de vidro ou de madeira, sementes, conchas, entre muitos outros elementos, que é o que a gente chama de bordado em pedrarias, né? Atualmente, o bordado tem conquistado cada vez mais espaço entre artistas contemporâneos, que muitas vezes se apropriam de elementos desse processo artístico e os subvertem para criar suas obras de arte. Olhem só o bordado feito à máquina, né? É um processo bem mecânico, mas que também, após, quando você vê o resultado, ele fica bem bonito.
Um exemplo disso, né, da arte, né, o bordado utilizado na arte, é a artista Rosana Paulino, que se apropria de materiais típicos do bordado, como os bastidores, para criar obras que discutem questões relacionadas à violência contra a mulher, ao preconceito e ao papel da mulher na sociedade. Observe essas imagens, né? São imagens bem impactantes, onde uma das mulheres está com a boca costurada e a outra está com os olhos costurados. As obras de Rosana Paulino se parecem com os bordados vistos nas imagens anteriores? Por quê? O que as costuras grosseiras sobre a boca dos olhos das mulheres e os olhos das mulheres podem significar nessas obras? Bom, como a gente já viu aqui que a Rosana Paulino utiliza essas obras para poder discutir, né, essas questões, ou seja, questionar as questões da violência contra a mulher, a gente pode falar sobre o silenciamento, né, de pessoas que tentam fazer com que essas mulheres não falem sobre a violência que sofrem. E temos aí várias interpretações que eu gostaria que vocês refletissem um pouco. E aqui nós temos outra sugestão, né, que é criar um bordado em bandeja de isopor. A proposta agora é que você experimente a técnica do bordado em uma forma diferente. Para isso, você vai precisar de uma bandeja de isopor limpa no formato que preferir, lápis preto, para fazer o desenho antes, linha de bordado com cores variadas e tesoura com pontas arredondadas. Então essa é outra sugestão de atividade. Eu falo para vocês assim, eu sugiro que vocês escolham uma das duas, né? A renda em papel ou bordado no isopor. E assim que vocês fizerem, podem mandar pra gente que eu vou adorar ver os bordados de vocês. Agora vamos para mais perto de Sônia Gomes. Vamos aprender um pouco mais sobre essa artista. Sônia Gomes passou o início da infância sob os cuidados da avó materna, que era costureira, parteira e benzedeira. Após a morte da mãe, quando tinha 4 anos, foi viver com a família do pai. Ainda na adolescência, desconstruía suas roupas para dar a elas um toque pessoal, já que não gostava de usar peças compradas prontas nas lojas. Aos poucos, suas intervenções foram ficando cada vez maiores, mas ela não considerava a arte aquilo que ela produzia. Quando adulta, trabalhou como professora e se formou em Direito, ou seja, ela é advogada. E depois de um tempo passou a fazer bolsas e colares com materiais achados e doados, mas as lojas que procurava não se interessavam em vender as peças produzidas por ela. Foi só depois de passar uma temporada nos Estados Unidos e ouvir comentários de especialistas sobre seu trabalho que Sônia Gomes começou a entender e se apropriar melhor daquilo que já produzia de forma intuitiva. De volta ao Brasil, começou a participar de diversas exposições coletivas e individuais. Embora sempre tenha se interessado por arte, Sônia só expôs seus trabalhos pela primeira vez aos 46 anos. Olha só que história mais divertida da gente entender o que aconteceu. Ela produzia arte desde sempre, mas ela não tinha essa concepção, ela não sabia que aquilo era arte. E muito pelo fato que a gente já vem discutindo há um tempo, né? As pessoas têm essa ideia de que a arte é aquela pintura do Da Vinci que está no museu, é aquela escultura do Michelangelo que mostra um ser humano, né, em seus formatos perfeitos, e quando na verdade a arte não é só isso, né? A arte é muito ampla e ela abriga qualquer pessoa debaixo da sua asa. Então, a Sônia só foi perceber que o que ela fazia era arte quando ela viajou e foi exposta a outras culturas e as pessoas falaram para ela: "Ei, Sônia, você é artista". Em 2012, Sônia Gomes foi indicada pela primeira vez ao Prêmio Pipa, que premia artistas visuais brasileiros contemporâneos que têm se destacado por seu trabalho. Em 2012, Sônia Gomes foi indicada pela primeira vez mesmo parágrafo. Em 2015, foi a única brasileira a participar da mostra principal da 56ª Bienal de Veneza, uma das mais importantes exposições periódicas de arte do mundo. Com curadoria do nigeriano Okui Ewenzor, não sei se assim se pronuncia, o tema dessa edição da Bienal foi Todos os Futuros do Mundo, e buscou fazer o público refletir sobre os diferentes problemas que afligem nossa sociedade. Essa foto ao lado faz parte dessa exposição. Atualmente, Sônia Gomes vive e trabalha na cidade de São Paulo. Suas criações têm forte ligação com seu passado e, com o tempo, aspectos que podem ser percebidos tanto pelos materiais que a artista usa, que nós já falamos sobre ele nas 2 últimas aulas, como pelas cores e pelos procedimentos artísticos. Apesar de não se preocupar em rotular suas produções, as cores, as amarrações e o efeito e o fazer manual são reflexos das raízes afro-brasileiras da artista. Filha de mãe negra, Sônia Gomes afirma que suas obras transparecem muito da sua identidade afro-brasileira. Então aqui nós temos outras obras da Sônia Gomes.
Na obra Memória, de 2004, exibida na exposição Risco do Tempo, Sônia utiliza técnicas semelhantes às do Tecendo Amanhã 1, 2 e 3. O ponto de partida da artista são roupas usadas que foram amarradas, torcidas e costuradas a outros pedaços de tecido e rendas e a fragmentos de diversos materiais em uma composição que lembrava um varal de roupas. Já em Mãos de Ouro, em 2008, Sônia Gomes usa papel para elaborar um livro. Nas páginas, a artista faz amarrações, colagens e costuras utilizando rendas e tecidos, além de marcações com grafite e caneta. O título da obra remete ao nome de uma enciclopédia de trabalhos artesanais voltada especialmente para mulheres, que foi publicada no Brasil nas décadas de 60 e 70. Eu devo confessar que essa foi minha obra preferida da Sônia Gomes, das que mostramos aqui. Eu achei genial e bem bonita. Em Orat Rio, em 2012, a base escolhida pela artista é uma antiga gaiola, explorando aplicações de pedaços de tecido torcidos, linhas, fios, uma cúpula de vidro e flores artificiais. Sônia criou uma obra de arte tridimensional, que também foi pendurada por fios transparentes no espaço da exposição. E aí, esse é o texto Critique que vocês precisam fazer, tá? Esse aqui vocês realmente precisam fazer no caderno de artes. Deve ser realizada no caderno e tá lá na página 67 para que vocês leiam, né, depois com mais calma. Agora que você conheceu alguns trabalhos de Sônia Gomes e um pouco de sua trajetória, chegou a hora de compartilhar suas impressões acerca dos trabalhos da artista com professores e colegas, depois de escrever um texto crítico com base nas orientações a seguir. Então, vocês vão ler essas orientações lá na página 67, fazer esse texto, que depois nós vamos lê-los juntos, tá bom? Então, caprichem bastante e não tenham medo de dar a opinião de vocês, tá? Muitas vezes a gente vê que vocês falam assim, eu adorei a obra, mas na verdade não adoraram. Tenham, assim, delicadeza, obviamente, né, se vocês não acharem interessante, mas digam o que vocês sentiram, né? A obra de arte, ela não agrada todas as pessoas universalmente. Então, se vocês acharam algum estranhamento, coloque no texto, né? Diga aquilo que vocês realmente sentiram, aquilo que vocês realmente pensam observando a obra, tá bom? Bom, façam o texto Critique da página 67 e se divirtam com as sugestões de atividades que nós deixamos nesse vídeo, tá bom? Nós nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.